Olá, meus irmãos, muito bom dia. Restando ainda 2 domingos para o mês de dezembro, nós vamos estar tratando sobre o nascimento de Jesus, onde o tema do nosso estudo vai ser É Natal. De maneira que a gente vai estar dividindo este estudo em 2 partes, onde a gente vai estar na primeira parte enfatizando sobre a vida de José e Maria e a dedicação deles em aceitar o plano de Deus, em aceitar fazer parte deste plano maravilhoso. Em um segundo momento, a gente vai estar tratando sobre a fuga deles para o Egito. Evidentemente que a gente vai estar colocando elementos, tanto no primeiro momento do estudo, como o de hoje, como também no outro estudo, no próximo estudo, que provavelmente vai ficar para a semana que vem, ok? Mas hoje eu gostaria de começar falando sobre a genealogia de Jesus. Antes de falar de genealogia, a gente não vai ler a genealogia que está em Mateus e Lucas. Somente Mateus e Lucas registram esta genealogia. É importante que você entenda que muitos acham extremamente enfadonho falar de genealogia ou ler genealogia, porque cansa. Muitas vezes a frase se repete muito, embora os nomes são diferentes, mas a frase se repete muito. Fulano gerou e fulano gerou, ou então, como é em Lucas, é filho de, é filho de. Mas eu queria que você entendesse que a genealogia é evidente que ela não está tratando diretamente de filho de uma geração para outra. Às vezes se passam anos e anos de geração. O que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes, quando menciona que alguém é filho daquela pessoa, aí ele está querendo dizer não necessariamente filho na ordem direta. Às vezes ele está se referindo da geração daquela pessoa. Portanto, às vezes um determinado personagem vai estar sendo dito, escrito, principalmente no Gênesis, fala-se muito na genealogia, de um certo personagem. Às vezes aquele personagem vai ser bisneto daquela outra pessoa que está sendo mencionada ali. Por isso você vai poder entender que às vezes passam-se anos acerca de um personagem para o outro. Ok? Mas por quê? Menciona-se o nome mais importante, o que se tem de proeminência, algo a de ser dito de importante sobre aquela pessoa. Portanto, pode-se passar 50 anos, no espaço de 50 anos, entre um nome e outro. Isso é o que se tem para se dizer acerca de genealogia, para você poder ter um entendimento melhor. Não necessariamente ele vai seguir uma ordem cronológica de pai e filho realmente. E falando sobre genealogia, tanto de Mateus quanto de Lucas, você vai ver que elas se diferem, provavelmente por causa do público-alvo. O público-alvo de Mateus é o próprio povo de Israel, são os judeus. Diz os historiadores que ele escreve para a igreja de Antioquia, que era composta de judeus e também gentios. De maneira que o tema principal de Mateus vai ser reino de Deus. E ele vai querer revelar, desde o início, Jesus como o rei deste reino. E então a genealogia dele vai estar pautada em cima da sucessão de tronos. Ele quer declarar que Jesus é da descendência de Davi, da linhagem de Davi, porque essa era a promessa profética. Então tem a ver com a sucessão de tronos. Já em Lucas, você vai ver que também ele vai revelar, isso mencionar que Jesus, de fato, a descendência é de Davi, mas ele não vai com a sua genealogia até Abraão, como, por exemplo, Mateus foi. A genealogia de Mateus vai até Abraão, já de Lucas vai até Deus. Ele encerra dizendo que, na genealogia, filho de Adão, filho de Deus. Por isso que você vai ver aí, logo do início, uma diferença da posição. Na genealogia de Mateus, ele começa dizendo, Abraão gerou Isaque. Então vai ser gerou. E depois, na genealogia de Lucas, José, filho de. Você vai ver filho de. Ele vai de trás para frente. Ok? E tem algumas diferenças de nomes também. Alguns acham que Mateus estava enfatizando sobre a figura de José, onde estaria falando sobre a linhagem de José, e Lucas estaria fazendo a narrativa da linhagem de Maria. Mas isso não é muito certo, falar que Lucas estava se preocupando com a linhagem de Maria, porque ele começa citando José. Bom, o fato é que existem diferenças de nomes. São essas poucas diferenças que existem entre Mateus e Lucas. Provavelmente, como eu falei, no propósito deles, ok?
tem a ver mais com o propósito do livro do que propriamente em querer revelar alguma diferença. E quando a gente lê sobre isso, não devemos nos ficar presos ou nos ater às diferenças. E é até bom que haja diferença. Eu tenho falado isso, já falei isso em algumas aulas que a gente deu aqui, a importância das diferenças, né? E eu gostaria de agora começar a falar um pouquinho sobre 5 personagens que Mateus cita em sua genealogia. Não é comum no Oriente Médio, nas genealogias, as mulheres serem citadas. Mas olha que impressionante. Ele cita 5 personagens, incluindo Maria, evidentemente, mãe de Jesus. E você vai ver que em cada uma delas, principalmente nas 4, Maria fica de fora, evidentemente, mas nas 4 personagens, você vê que é pura obra de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, ok? Olha só que essas mulheres foram incluídas no grande plano majestoso de Deus, que é o plano de salvação da humanidade. Ele começa falando de Tamar. A gente sabe que Tamar era nora de Judá e teve um caso de relacionamento sexual com Judá. É impressionante que revela, evidentemente, o erro de Judá, né, em ter tido uma relação com sua nora, muito embora ele não soubesse que era sua nora, e ao mesmo tempo está revelando meramente a cultura do mundo antigo. Ela se coloca como sendo prostituta cultual e ele vai e procura uma prostituta cultual, porque era comum naquela época. Judá não poderia procurar uma mulher casada. O homem daquele tempo, ele poderia, sendo casado, procurar uma prostituta cultual. Isso não era considerado adultério. Adultério é se ele procurasse uma mulher casada. Sendo casada, ele estaria cometendo adultério. Do contrário, não. Tanto é que ele podia ter várias mulheres, né, casadas. E por fora ele podia procurar uma prostituta cultual, como ele fez, que era comum naquela época, né? De maneira que essa mulher entra aqui porque ela vai, diz o texto, começa dizendo que de Tamar, né, veio Perez, e no entanto daí começa a genealogia, né, de Jesus. É impressionante observar que o que se tem de importância dessa mulher? Ela resgata a sua honra. Então, em Tamar, a gente tem o resgate da honra. E você logo em seguida vê a questão da prostituta Raabe, que também aparece, que é aquela prostituta que, sem ela, Israel não poderia sequer invadir Jericó. E ela permite que com isso, salvando os espias, protegendo eles, ela permite que Israel invada Jericó e com isso favorece a vitória de Israel. Então, quando você fala em Raabe, lembra de vitória do povo de Deus. Ela proporcionou isso, proporcionou a vitória. E ela teve essa sua vida transformada. Está ela aqui, aparecendo na genealogia do Rei dos Reis. E logo em seguida você tem Ruth. Ruth foi uma moabita, que era um povo amaldiçoado. Lá em Êxodo, em Deuteronômio revela essa maldição que Deus deu para eles por não terem ajudado, apoiado Israel quando Israel saiu do Egito, de lá, por não terem socorrido Israel com pão e água. No entanto, ela era uma moabita, de amaldiçoada. O que você tem em Ruth como revelação? Poxa vida, você tem devoção. Então, Ruth ensina para mim uma vida devota. E repare que estas características vão estar na vida de Maria, o que é mais lindo nisso tudo. E logo depois você vai ver Batseba, que é uma esposa de Davi, que revela o pecado de Davi, mas deste pecado, resultado dele, evidentemente, não da criança, evidentemente, que morre, como fruto direto do relacionamento de adultério. Mas Davi depois se casa com Batseba e dali tem Salomão, e Salomão vai ser o herdeiro do trono. E dali também prosseguirá como sendo a linhagem, dará prosseguimento à linhagem do Rei dos Reis. Então você vê que foram pessoas importantes. Deus não consagrou pessoas perfeitas, corretas. Deus transformou a vida destas pessoas. E quando eu afirmo isso, eu não coloco de fora também a situação de Maria, porque Maria também não era perfeita. É evidente que ela era muito nova
ela era adolescente para os dias atuais, com o tempo de hoje, 15, 16 anos, é uma adolescente. Mas ela mesma vai dizer que vai se referir a Jesus, o seu filho, como sendo o seu Salvador. Portanto, Maria só foi salva também por Jesus. Eu quero começar agora falando da experiência tanto de Maria quanto de José. Mas eu vou começar primeiro por Maria, porque parece, com certeza, há indício do texto que o anjo Gabriel visitou primeiro Maria para depois ter visitado José. Porque José, quando se dá conta de que Maria está grávida, evidentemente, diz o texto lá de Mateus que ele não faz nenhum tipo de provocação contra ela, ele é uma pessoa justa, é um homem justo, e ele só fica irrequieto com isso. Mas vamos ver o que diz o texto lá de Lucas. O registro da gravidez de Maria está em Lucas. Mais uma vez você vê que Lucas aponta muito para a questão de Maria. Mateus não, de José. Lucas vai falar sobre a visita do anjo Gabriel a Maria, mas não vai mencionar José. Já Mateus vai mencionar a visita do anjo a José e não a Maria. Então dá para perceber a diferença desde o início do primeiro capítulo do livro deles. Mateus fazendo a genealogia, enfatizando a questão do trono, começando por José, e Lucas enfatizando Maria, mencionando inclusive a experiência dela com o anjo Gabriel. E daí para frente ele vai falar muitas outras coisas sobre Maria também. De maneira que, olha só como diz o texto lá de Lucas capítulo 1. Diz assim, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Estando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que isso significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás o nome de Josué, que é, no grego, Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ora, deixa eu só falar uma coisinha aqui que parece a palavra desposada. Isso tem trazido muita confusão. Era ela noiva, namorada? Praticamente namoro não existia no mundo lá do Oriente Médio. Não existia. Desposada aqui significa que vai muito mais além de um noivado. Ao mesmo tempo, não era um casamento. Na cultura de Israel, a noiva, nesse período de desposada, já não é mais noiva, ela é desposada, ela não era noiva, desposada, ela fica um tempo na casa do noivo e o noivo na casa da noiva, para que eles aprendessem a viver em família. E é exatamente neste período, e note que é um período em que realmente ele faz questão de enfatizar desposada, porque eles não tinham relação sexual. Então é um período que vai além do noivado, não é o nosso noivado como alguns querem enfatizar. Não, esse tipo de relação não há na cultura ocidental. Esse tipo de desposada não existe na nossa cultura. Nossa cultura é um namoro, um noivado e casamento. Eles não tinham isso. Então, o momento deles, ela estava desposada com ele, ou seja, ela estava já praticamente casada, não é um casamento ainda, porque não fora cumprida a parte principal, que era o ato sexual. Mas esse momento do desposamento é tão importante que, para ver se houver rompimento deste relacionamento, só poderá haver através de um divórcio. Portanto, é como se fosse casamento. Okay? Só não há ali contato sexual. Para haver rompimento, só através de divórcio. Agora, vamos fazer o relato lá de José, lá com Mateus. Vamos lá para Mateus 1 também. Ok, o anjo visitou Maria, ela ficou grávida. A princípio ela não falou nada com José. De fato, se ela falasse com José, ela estaria antecipando e atrapalhando todo o projeto. Ela guardou. Interessante que a gente vai ver daqui a pouco que Maria guardava tudo em seu coração.
E isso aqui ela guardou também em seu coração. A visita que o anjo fez a ela, o ato de sua gravidez, tudo guardando em seu coração. Você já imaginou a angústia dessa menina? O que se passava pela cabecinha dela? Seria julgado pela sociedade. Será que o seu marido, futuro marido, que agora estava desposada já com ela, será que ele aceitaria ela? O anjo simplesmente falou que ela ficaria grávida. Então acredito eu que ela simplesmente confiou no Senhor e creu que o Senhor trataria de todas as dificuldades, que haveria dificuldade imensa daqui para frente, depois de sua gravidez. E não foi simples assim. José começou a observar que ela estava grávida. E ele não gostou disso, evidentemente. Como? Quem vai gostar? Mas ele, por ser um homem justo, também guardou no seu coração esse tipo de pensamento. Qualquer pensamento que pudesse haver nele, simplesmente ele não brotou, não pôs para fora. Mas o anjo visita este homem também. É necessário fazer visita a ele também. Não adianta visitar Maria e não visitar José. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 1, verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de novo, ou desposada com José, olha aqui para enfatizar que era um relacionamento tão íntimo, praticamente casados, mas não era ainda um ato de sexual, que deixa bem claro, vírgula, sem que tivessem antes coabitados. Então já era um passo bem adiantado. Não é o nosso noivado. Sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, olha aqui, considerando já ele como esposo, o ato de desposado é um ato já de um casamento sem que tenha havido a concretização com o ato sexual. Mateus já diz aqui, seu esposo. Portanto, não confundam, como a gente já ouviu várias vezes, dizendo que isso é um noivado. Não tem nada a ver com noivado. Seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ora, assim como ela guardou tudo em seu coração, ele deixou secretamente, né? Deixou-a quietinha, secretamente. Mas só que enquanto ele ponderava isso no seu coração, imagine as dúvidas que esse homem teve na sua cabecinha, coitado. Né? Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Ora, um homem crente, justo, o que ele fez? Creu. Creu no mesmo instante. Eu quero agora mencionar também com vocês um outro personagem que existe em toda essa história do nascimento de Jesus. Pouco se fala nele quando se lê, ou se estuda, ou se comenta sobre o nascimento de Jesus. É a figura deste anjo Gabriel. Ele é tido como um arcanjo, um grande anjo. Só aparecem 2 arcanjos na Bíblia, que é Miguel e Gabriel. Ele aparece lá em primeira vez em Daniel, no capítulo 8, falando para Daniel, revelando sobre a profecia e explicando depois ao mesmo tempo sobre a profecia do carneiro e do bode. E logo no capítulo 9 também ele vai tratar da profecia de 70 semanas, que vai se referir a 70 semanas do Messias, e onde ele também vai explicar sobre isso. Mas o que eu quero revelar aqui para a gente, nesse momento, que este anjo, provavelmente, ele tem uma forma gloriosa. Porque olha só o que ele causou em Daniel, causou em Zacarias, que também viu o mesmo anjo, pai de João Batista, e também Maria e José. Com Daniel diz o texto lá de Daniel capítulo 8, versos 17 e 18, ele ficou amedrontado
e perdeu até os sentidos. Olha que coisa interessante. Tamanha foi a visão deste anjo, a maneira como este anjo apareceu para ele. E Lucas, capítulo 1, verso 12, Zacarias também ficou perturbado e apavorado. Mas Gabriel tranquilizou ele, dizendo: não temas. Pediu para que ele ficasse tranquilo. Ele viu o anjo naquela situação, também teve o mesmo espanto que Zacarias. E Maria também, ela se perturba, fica perturbada ao ver o anjo também. Ela ficou perplexa, diz o texto. Ficou perplexa, quis saber o que significava aquilo tudo. E José, acerca da visita do anjo, fala que foi em sonho e não menciona o nome deste anjo. Eu gostaria de entrar agora também para falar com vocês sobre o sentimento dos pais de Jesus, sobretudo o sentimento de Maria. Sobre José, pouco se fala, porque a figura de José daqui a pouco vai sair de cena. Alguns acham que ele teria falecido em pouco tempo, pelo menos após a adolescência de Jesus, porque aparece Jesus discutindo com os doutores da lei, quando era adolescente e José ainda estava com eles ali. Mas no ministério de Jesus você não vê a figura de José. Alguns acham que ele teria falecido. Outros também atribuem a idade de José de 40 anos. Os teólogos mais antigos, lá atrás, afirmam isso, que José talvez tivesse 40 anos. Os mais modernos discordam, dizendo que talvez ele tivesse mesmo a mesma idade, um pouco mais do que Maria. Mas provavelmente, de fato, José fosse mesmo um adulto. Se não tinha 40, era próximo disso, ok? Tem alguma tradição também que ele afirma que ele talvez já tivesse filhos, mas provavelmente deve ser a tradição, sobretudo romana, para desqualificar ou descaracterizar Maria como sendo uma pessoa humana. Os católicos negam que Maria deixou de ser virgem. Para eles, Maria continua virgem, tanto é que eles a têm como Virgem Maria. E teve Jesus e não teve outros filhos. E os filhos mencionados na Bíblia, segundo eles, a maioria pensa que seria de José. Com certeza não tem nada a ver, porque quando há o episódio lá de Marcos, que a gente vai ver daqui a pouco, já que a gente já vai falar sobre o coração de Maria, vamos falar agora um pouquinho sobre o que aconteceu lá em Marcos, quando ele fala: tua mãe e teus irmãos estão aí. Então ele menciona claramente os irmãos de Jesus, não negando que os irmãos eram por parte de pai e mãe. Do contrário, os irmãos de Jesus, se fossem por parte de pai, não estaria sendo mencionado ali desta forma. Eu quero ver com vocês agora Lucas 2, a partir do verso 16, vai ser 16 ao 21. Quero ver com vocês sobre o coração de Maria. Vocês vão ver que foi uma mulher que assumiu uma responsabilidade e pagou o preço desta responsabilidade, né? Olha só o que diz o verso 16 a 21. Foram apressadamente e acharam Maria e José, acerca dos pastores que está dizendo aqui, os pastores que foram visitados também pelos anjos. E eles foram lá e viram Maria e José, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Os pastores falaram com os pais sobre o que os anjos haviam revelado sobre eles. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Olha o que diz o verso 19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Eu quero também ouvir com vocês, também no próprio capítulo de Lucas 2, 41 a 52, quando Jesus está entre os doutores. Acabei de falar agora há pouco sobre isso também. 2, 41 a 52. O menino Jesus no meio dos doutores, né? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa,
ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Ora, eles foram irresponsáveis? Não. É porque antigamente as famílias iam em caravanas para a cidade de Jerusalém. E iam separadas em blocos, realmente, onde havia a parte das crianças. E tinha alguém, evidentemente, responsável por essas crianças. Eles iam separados. Com certeza, Maria e José não estavam no meio do grupo das crianças. Olha só o que diz o texto. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, que estava lá na ala das crianças, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Imagina o desespero dos pais procurando uma criança de 12 anos. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e de sua resposta. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe também lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estamos aflitos, estamos à sua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém cuidar das coisas próprias de meu pai? Olha o que diz o verso 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceram com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Quando Jesus fala dessa resposta para os pais, o texto não está querendo dizer que Jesus era uma criança rebelde. Porque olha só o que diz aqui. Logo em seguida ele fala: Jesus era submisso aos pais. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Agora eu quero ver com vocês sobre um episódio registrado por João lá no capítulo 2. Este momento fala sobre as bodas de Caná da Galileia. É interessante que revela ali a importância de Maria de forma muito tremenda. Uma mulher que guardava tudo no seu coração, porque sabia o que destinava a seu filho, como Salvador da humanidade, Salvador de Israel e da humanidade. Ela sabia o sofrimento que ele teria que assumir para si. Mas estava na hora de Jesus ingressar no seu ministério. Acabou o vinho. Ela vai até Jesus preocupada e afirma: acabou o vinho. E Jesus a adverte, dizendo que nós não temos nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? Jesus, você percebe claramente que Jesus entendeu a intenção de sua mãe. Porque ele falou: o que tenho eu a ver com toda essa situação, a mulher? De maneira que o texto, ele revela duas coisas que a gente pode deduzir. Ou Maria era responsável pela festa, como uma promoter, né, que produziu a tal festa, ou ela era uma convidada de honra, a família era muito amiga dela, porque a preocupação dela foi enorme. Porque ela sabia muito bem que, se o vinho acabando, aquela família ficaria humilhada. Era comum casamentos naquela época durarem dias e semanas. Então, de maneira que a preocupação de Maria revela o grau de intimidade ou de sua importância em relação àquela festa. Mas o interessante é que é como se ela não tivesse dado bola para o que Jesus falou. Ela chama os responsáveis e fala: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E Jesus dá ouvido à sua mãe, ele simplesmente obedece. Lembra que nós vemos lá no texto, quando ele ainda era criança, e dizia que ele era sujeito aos seus pais? Ele era obediente aos seus pais. E aqui vemos um Jesus adulto, obediente à sua mãe. E eu me lembro que até hoje, que o pastor Benoni fez uma pregação sobre isso, e depois falou outras vezes, dizendo que Maria foi importante na vida de Jesus até neste momento, porque ela deu uma empurradinha, assim, está na hora de começar o seu ministério. É interessante, mas pode ser isso mesmo. Aqui você vê Maria como parte integrante e principal no início do ministério de Jesus, porque ela simplesmente chama os responsáveis e fala: olha, façam tudo o que ele disser para vocês.
Ou seja, ela confiava plenamente em Jesus. Estava na hora de Jesus iniciar o seu ministério. E Maria entendeu isso. E ela vai e coloca isso. De uma maneira assim, exerce o papel de mãe. Olha que coisa linda e muito importante. Aquela mãe que põe para frente o filho. Aquela mãe que está ali apoiando o filho. Ela não abriu mão disso. E diz o texto, constantemente a gente viu isso. Ela guardava tudo em seu coração. Agora vê, por que eu escolhi esse texto para vocês? Primeiro porque eu concordei com o que o Benoni falou, que ela deu um empurrãozinho assim para que Jesus iniciasse o ministério, ou seja, ela participou, foi responsável também pelo início do ministério de Jesus. Essa mãe que apoia o seu filho mais velho, sabendo do chamado dele, na verdade, mais que chamado, da importância dele neste mundo como Messias, o enviado, né, de Deus para a salvação da humanidade. Sabendo disso tudo, ela sofria e sofria muito. E quando os seus irmãos, já adultos também, não criam nele? Olha o dilema que esta mãe vivia, tendo que apoiar o ministério de Jesus e, ao mesmo tempo, não poder desprezar os irmãos que simplesmente desprezavam Jesus. E muitas vezes o tinham como louco. E sua mãe tinha que estar lá neste momento. Para mim, o episódio mais dramático da vida de Maria vai ser exatamente neste momento que somente Marcos faz este relato. Eu quero ver com vocês. Vamos lá para Marcos. Capítulo 3, olha só o que diz o verso 20. Então ele foi para casa, Jesus. Com certeza que está se referindo à casa de Pedro, porque a relação de Jesus com os irmãos era tão difícil que impossibilitou que Jesus morasse com a sua família, né? Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. E você vai ver que os parentes aqui eram a mãe e os irmãos. Saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Está louco. Imediatamente, logo abaixo, Marcos faz o relato que Mateus faz e que Lucas também faz sobre os escribas, que falam que ele está com demônio e tudo mais. Mas o que vai revelar que eram irmãos de Jesus e Maria, a mãe de Jesus, é exatamente o verso 31, que fala sobre a família de Jesus. Quem é a verdadeira família de Jesus? Eram os seguidores de Jesus, aqueles que ouviam a palavra de Deus. Diz o verso 31, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, os irmãos e a mãe ficaram do lado de fora. Eles estavam, o verso 20 diz, então ele foi para casa. Provavelmente casa de Pedro. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha que sofrimento de Maria. Neste momento, Jesus teve que revelar que aqueles que seguiam ele, que ouviam a palavra de Deus, que estavam inseridos dentro do mesmo propósito de seguirem o reino de Deus, é que eram os seus parentes. Porque os seus parentes o tinham como louco. E a mãe de Jesus estava metida aqui neste meio. Aí você vai dizer, o que foi que aconteceu com Maria? Maria se perdeu no processo? Acabei de falar agora o dilema desta mulher, de apoiar o filho mais velho
dar força no seu ministério, mas ao mesmo tempo não ter que abandonar os seus irmãos, ou seja, não ter que abandonar os seus filhos, os filhos mais novos que Jesus. Eu imagino que Maria acompanhou os irmãos com um aperto e dor no coração muito grande, porque ela sabia quem era Jesus, pois ela guardava tudo em seu coração. Provavelmente ela acompanhou os irmãos até para que tentar impedir para que houvesse algo pior. Porque há um episódio também que João relata isso, onde os irmãos de Jesus chegam a confrontá-los, dizendo: se você é mesmo Messias, manifesta-te ao mundo. Maria, ouvindo tudo isso, apenas sofria, e sofria calada. Então, quando eu vejo este episódio aqui, de Maria tendo que acompanhar os irmãos de Jesus, talvez na tentativa de segurar os ânimos deles aqui, eu vejo isso aqui talvez um episódio muito parecido com o sofrimento que ela vai ter aos pés da cruz. E mais tarde, quando Jesus for assunto aos céus, Maria vai estar com os discípulos em oração, orando diariamente, diz o texto lá de Atos. Ela vai participar com eles. Mas é fundamental a presença de Maria na vida de sua família, para com aqueles que não criam em Jesus, os seus filhos. Ela não abandonou os seus filhos, de maneira que estes filhos mais tarde vão se converter e vão viver uma vida tremenda. E com certeza vão morrer por amor a este Jesus. É impressionante que Tiago vai se tornar o patrão da igreja, ele vai ser o chefe da igreja, vai ser o bispo da igreja mais tarde. A história do cristianismo diz isso. Ele substitui Tiago, o discípulo, o apóstolo. Tiago, irmão de Jesus, é o que escreve, inclusive, a carta de Tiago. Ele vai ser fiel a Jesus. Judas, a mesma coisa. Judas inicia sua carta dizendo que ele se coloca como irmão de Tiago, revelando que ele era irmão de Tiago, servo de Jesus. Ele não se coloca como irmão de Jesus, ele se coloca como servo de Jesus. Olha a tremenda transformação na vida da família de Jesus. Aí eu vejo o papel de Maria, que não abandonou os seus filhos, mesmo num momento difícil, sabendo que eles iam cometer coisa errada. Eles foram até Jesus a fim de prendê-lo, chamando-o de louco. E o discurso se juntou, porque Jesus é acusado de louco e acusado de possuir demônios pelos escribas. Duas acusações severas, de louco e possesso. Que, aliás, a cultura judaica daquela época afirmava que muitas vezes a pessoa que era louca, ela estava possuída por demônios. Eu quero agora encerrar este estudo, meus irmãos, mencionando isso, a importância do papel, da figura de Maria e José na vida de Jesus. A ponto de Maria ter que acompanhar seus irmãos, mesmo quando estes se voltavam contra ele. Esta é a atitude de uma mãe, a atitude do pai em proteger, como foi José, protegendo Jesus. E a semana que vem a gente vai ver sobre o episódio da ida deles para o Egito. A próxima aula, na próxima semana, ela creio até que vai estar um pouco mais interessante, porque a gente vai ter que entrar um pouco do aspecto histórico e revelar um pouco da cultura do que estava acontecendo em Israel naquele momento, porque a gente vai ver o momento crucial para a manifestação do Verbo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Israel no momento em que Jesus nasce. Hoje a gente quis tratar sobre a figura importante de seus pais. E eu peço que Deus abençoe você e meu irmão e minha irmã. Até a próxima aula. Fique na paz. Um abraço.